Compensação financeira. Veja só, muitas vezes o seu edital, porque aqui a gente está tratando, né, do curso completo, então eu tenho que preparar vocês completamente para o edital de previdenciário. Então, o edital muitas vezes vem contagem recíproca de tempo de contribuição e compensação financeira. Ou, às vezes, vem nitidamente compensação financeira, lei 9.796, decreto 10.188. Então, essa aula está baseada na lei e no regulamento. Esse regulamento, ele é mais recente. Então, aulas anteriores que porventura você tenha visto nossas aulas, que foram baseadas no decreto de 2015, não podemos mais utilizar. Então, aqui, veja só, a Constituição Federal, ela tem no artigo 201, em 2 parágrafos, 9º e 9º-A, trazendo a possibilidade de comunicar tempo de contribuição de um regime de previdência para outro. Quando eu falo comunicar, é averbar um tempo de contribuição que era do regime geral para contar em um regime próprio de previdência social. Ou então, de um regime próprio para um regime geral. Ou mesmo entre regimes próprios. Você é servidor do Amazonas e vai passar a ser servidora do Estado de São Paulo. Você quer trazer aquele tempo de contribuição para o regime do Amazonas para o Estado de São Paulo. Então, há essa possibilidade da contagem. E aí, por que que é recíproca? Porque é de um para o outro, do outro para um. Então, há a reciprocidade nesse tempo de contribuição. Inclusive, relativamente ao tempo de militar. Então, o parágrafo 9º-A me coloca: o tempo de serviço militar exercido nas atividades de que trata os artigos 42, 142 e 143, e o tempo de contribuição ao regime geral de previdência social ou a regime próprio de previdência social terão contagem recíproca. Para fins de quê? De inativação militar ou aposentadoria. Por que que ou? Porque o militar vai para a inatividade e os outros vão ser aposentados. Então, do regime geral para o regime militar, então vai haver para a inatividade. Do regime militar para o regime geral, vai haver, então, a contagem para fins de aposentadoria, tá? Por isso que eles colocam dessa maneira. E aí, veja, e a compensação financeira será devida entre as receitas de contribuição referente aos militares e as receitas de contribuição aos demais regimes. Eu estou batendo mais forte com o parágrafo 9º-A do artigo 201 da Constituição, porque ele é mais recente, ele foi incluído pela reforma de 2019. E aí eu tenho mais um parágrafo no mesmo artigo que diz: é vedada a contagem de tempo de contribuição fictício para efeito de concessão dos benefícios previdenciários e de contagem recíproca. Tempo de contribuição fictício, professora, né? Tempo de contribuição fictício, nós já vimos na aula da contagem recíproca. É tempo que não houve a prestação de serviço, não houve a contribuição, então não vai ser computado nem para a concessão de benefícios e nem para a contagem recíproca. Bem, a Constituição diz que terão a contagem recíproca onde os diversos regimes se compensarão financeiramente, nos termos da lei. Olha, que lei é essa que vai trazer como será feita essa contagem recíproca? Então, veja só, a Lei 9.796, de 99, ela veio regulamentar exatamente a compensação financeira.
entre o regime geral, né, de previdência social e os regimes próprios, quando fizer, então, a contagem recíproca de tempo de contribuição. Esta lei, atualmente, ela está regulamentada, aí que eu chamo atenção, pelo Decreto 10.188 de 2019. Então, ele é o que regulamenta, não mais o de 2015. Então, nós vamos estudar por esse, e é esse que está sendo pedido nos editais. Então, ele vai regulamentar a lei para tratar da compensação financeira entre os regimes de previdência. Bem, o decreto, ele traz alguns conceitos que podem ser pedidos, né? Recentemente, nós tivemos uma prova, agora eu esqueci a banca, mas depois eu vou lembrar, que tratou exatamente de alguns desses conceitos. Bem, regime geral de previdência social. Esse, né, é coisa fácil, é aquele regime previsto no artigo 201 da Constituição Federal, com caráter contributivo, filiação obrigatória, devendo observar o quê? Os princípios que preservem, os critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. Esse regime geral foi instituído, né, pela Lei 8.213, nós já conhecemos os segurados, os dependentes e até mesmo os benefícios que ele vai conceder. Bem, regime próprio de previdência social. Aqui, o conceito, ele muda depois da reforma de 2019. Por quê? Porque regime próprio de previdência social, antes da reforma, nós dizíamos que era aquele regime de previdência para servidores públicos efetivos que concediam, pelo menos, aposentadoria e pensão por morte. Não temos mais esse conceito. Por quê? Porque com a reforma de 2019, regime próprio de previdência só pode conceder aposentadorias e pensão por morte. Qualquer outro benefício fica à conta do próprio ente federativo, não do orçamento do regime próprio de previdência. Então, hoje eu posso dizer que o regime próprio de previdência, ele é estabelecido no âmbito de cada ente federativo, né? Garantindo que benefícios de aposentadoria e pensão por morte aos servidores efetivos. Né? Quando a gente diz aos servidores efetivos, estão excluídos do regime próprio os seletistas, o que exerce cargo exclusivamente em comissão, aquele de cargo temporário, o exercente de mandato eletivo, que não seja, né, servidor efetivo. Então, tudo para o regime geral de previdência social. Bem, o outro conceito é regime de origem e regime instituidor. Regime previdenciário de origem, regime previdenciário instituidor. Qual é cada um? O regime de origem, o próprio nome diz, é aquele regime previdenciário para o qual a pessoa, o segurado, contribuiu e quer levar aquele tempo para um outro regime. Então, o regime previdenciário de origem, veja, é aquele em que o segurado ou o servidor, vai depender, né, se é regime geral ou regime próprio, esteve vinculado sem receber aposentadoria ou gerar pensão para seus dependentes. Então, o de origem, né, ele vai ter o tempo de contribuição que vai levar para o regime instituidor. O regime instituidor, então, é o responsável pela concessão e pagamento dos benefícios de aposentadoria e pensão, com contagem de tempo de contribuição do regime de origem. Então, se eu pego tempo do regime geral para averbar, computar no regime próprio de previdência,
Quem é o regime de origem nesse caso? O geral. E quem é o regime próprio? O regime instituidor? O regime próprio. Agora, se for o contrário, a pessoa sai de um regime próprio e quer averbar aquele tempo ao regime geral. Aí já muda. Quem é o regime de origem nesse caso? O próprio. E o instituidor vai ser o regime geral. E a concessão, gente, de aposentadoria e pensão, ela segue as regras do regime instituidor, não do regime de origem, ou uma mescla, nada disso, tá? Agora vem a parte, né, mais decoreba aqui. Estoque do regime geral. Então, estoque RGPS, o que significa isso? Se refere aos valores de compensação financeira em atraso de benefícios concedidos entre 5 de outubro de 88, que é a data da promulgação da Constituição Federal, e 5 de maio de 99, que é a lei da compensação. Então, nesse estoque, aqueles valores que teriam que ir para o regime, né, fazer a compensação para o regime instituidor. Então, veja, isso inclui a contagem recíproca do tempo de contribuição do regime geral ou do regime próprio. Se o regime geral for o regime instituidor, desde que esteja em manutenção em 5 de maio de 1999. Então, quando veio a lei da compensação financeira, se o regime geral for o instituidor do benefício e esse benefício estivesse em manutenção lá no dia da lei, 5 de 99, aquele período de compensação entre aqui outubro de 88 a maio de 99 é o estoque do regime geral, quer dizer, é os valores de compensação em atraso, né, de benefícios que ele concedeu. Então, inclui aqui a contagem recíproca do tempo de contribuição do regime geral ou do regime próprio, se o regime geral for o instituidor. Então, é o estoque dele, o estoque de compensação dele. Já o estoque do regime próprio, olha, são os valores de compensação entre também 5 de outubro de 88 a 5 de maio de 99. Olha, incluindo a contagem recíproca de outro regime próprio. Então, aqui é regime próprio com próprio. Isso é válido se o regime próprio estiver em manutenção em 15 de maio de 99. Ou, olha só, ou no período de 6 de maio, quer dizer, após a lei, até a data da entrada em vigor do decreto 10.188, que é 23 de dezembro de 2019. Então, esse é o estoque do regime próprio, tá? São os valores da compensação que estão ali em atraso, o que ele tem para receber. Bem, agora, fluxo acumulado. Vamos lá? São os valores da compensação financeira dos benefícios concedidos após o período de estoque, então, do regime geral ou do estoque regime próprio, relativos ao período entre a data da concessão do benefício, né, e o deferimento da compensação. Olha só, isso tem aquela parte em atraso, é o fluxo acumulado, é o que ele tem ali, né, de valor de compensação financeira, porque ele, o regime geral, o regime próprio, vai instituir o benefício. Então, entre a data da concessão do benefício e o deferimento da compensação. Fluxo mensal são os valores da compensação financeira pagos mensalmente. Por quem? Pelo regime de origem. Para quem? Ao instituidor. Ao instituidor. A partir da competência de concessão da compensação.
enquanto os pagamentos dos benefícios, objeto de compensação, estiverem em manutenção. Olha aqui, olha a diferença. Fluxo acumulado. Olha, período relativo entre a data da concessão e do deferimento da compensação. Aqui no fluxo mensal, é a partir da concessão da compensação. A partir do deferimento. Aquele período entre a concessão e o deferimento da compensação é o fluxo acumulado, que vai ter que pagar. Agora, o outro é mensal, a partir do deferimento da compensação. E ele vai manter, quer dizer, o regime de origem vai manter, vai compensar mês a mês, enquanto o benefício, né, que usou tempo dele e o outro está pagando, enquanto aquele benefício estiver em manutenção, estiver ativo. Esse é o fluxo mensal de compensação. Bem, compensação financeira. Ela vai ser realizada, então, apenas quando houver contagem recíproca, né, de tempo de contribuição na concessão da aposentadoria. E aí a gente percebe o seguinte, fala assim, é realizada apenas na contagem recíproca de tempo de contribuição não simultâneo. Por que que a lei fala isso? Porque lá na lei da contagem recíproca, na lei 8.213, não permite contagem quando os períodos forem exercidos concomitantemente, em um regime ou em outro. Por isso que se forem exercidos de forma concomitante, eu não posso contar para um, tirar de um para o outro, e nem, por consequência, não haverá também, nem haverá a compensação financeira. Agora, o serviço rural, o trabalhador rural. O que nós temos em relação ao trabalhador rural? Veja, o tempo de atividade rural reconhecido pelo INSS até 13 de outubro de 96 é objeto de compensação financeira se utilizado pelo regime instituidor em aposentadoria até essa data, tá? Até essa data. Então, até 13 de outubro, se pegar no regime instituidor o tempo de atividade rural, ele vai ser objeto de compensação financeira. Então, vamos supor, levou o tempo rural para um regime próprio, né? A esse tempo é até 13 de outubro de 96. E esse tempo vai ser utilizado pelo regime instituidor. Ok. Agora, se o tempo de atividade rural reconhecido pelo INSS for a partir do dia 14/11 de 96, ele só é considerado para compensação financeira somente se indenizado ao regime geral pelo servidor. Se eu, por exemplo, fosse servidora rural de 98 a 2000, tá? E servidora rural, desculpa, se eu fosse trabalhadora rural de 98 a 2000, não contribuía porque eu era segurada especial. Aí eu passo no concurso, estou lá no regime próprio. Quero pegar esse tempo, que é reconhecido pelo próprio INSS, meu tempo de rural, para averbar no regime próprio. Olha, só consigo ter a CTC, a certidão de tempo de contribuição, se eu indenizar esse período de contribuição para o INSS. E aí sim ele emite a CTC para então o regime próprio ter direito à compensação financeira. Então tem um marco aqui, 13/10/96. Antes, mesmo que não haja indenização, vai ser objeto de compensação financeira. Depois, só se o servidor indenizar o INSS para que ele emita a CTC e aí tem a compensação do período, tá? Eu tenho aqui uma súmula, a súmula 10
da Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais, chamada TNU, veja só, o tempo de serviço rural anterior à vigência da Lei 8.213 pode ser utilizado para fins de contagem recíproca. Assim entendida, aquela que soma tempo de atividade privada, rural ou urbana, ao de servidor público estatutário, desde que sejam recolhidas as respectivas contribuições previdenciárias. Veja que a súmula da TNU ela está mais rígida do que a própria lei de 99, tá? Dizendo, olha, tem um tempo até 96 que vai ser objeto, sim. Agora, a jurisprudência falou, ó, antes de 91, pode usar? Pode, desde que haja a indenização, tá? Bem, regime geral, regime próprio. Regime geral não deve compensação financeira para servidores civis e militares dos estados, DF, municípios, quando, olha só, garantidos apenas com aposentadoria pelo ente federativo e inscritos em regime especial de contribuição para benefícios familiares. Aí, essa lei aqui, gente, é a Lopes, Lei Orgânica da Previdência Social. Preciso ficar muito preocupada, né, de saber quais são as condições da Lopes? Não, não precisa. O que a gente tem que falar é o seguinte: o regime geral não vai fazer a compensação para os outros regimes, né, quando for garantida apenas a aposentadoria pelo ente federativo e os inscritos em regime especial, né, de acordo com a Lopes. Ponto. Ponto. Agora veja. Em períodos que os benefícios de aposentadoria e pensão foram garantidos por meio de convênios ou consórcio entre entes federativos, a compensação financeira é devida pelo ente ao qual, conforme os termos do convênio ou consórcio, seria concedido o benefício de aposentadoria. Por quê? Até 98, aquela lei que surge em 1998, a 9.717, que atualmente ainda rege, né, sobre as regras gerais de regime próprio, ela, a partir dali, proibiu que houvesse concessão de benefícios por meio de convênios e consórcios entre estados e municípios. Até ali. Mas antes podia. Então, muitos municípios faziam convênio com o estado. Então, nesse período, olha só, em períodos em que os benefícios foram garantidos por meio de convênios ou consórcio, né, a compensação financeira é devida para quem? Pelo ente, olha, ao qual, conforme os termos do convênio ou consórcio, seria concedido o benefício de aposentadoria. Então, se pelo convênio era o Estado que deveria, naquela época, conceder a aposentadoria, e a pessoa vai requerer aquele tempo para o regime geral, olha, é o Estado X que vai fazer a compensação para o regime geral. Embora, às vezes, o servidor seja do município, mas ali havia um convênio entre Estado e município que a concessão seria pela forma de convênio. Então, é isso que quer dizer a lei nessa situação. Bem, quais são os documentos, né, que deve ter ali para ser deferida a compensação financeira? Então, olha, os dados pessoais e os documentos de identificação do segurado ou do servidor, né, depende, e se é aplicável de seus dependentes, dos seus dependentes no caso de pensão. Valor inicial e data de início da aposentadoria ou da pensão por morte. Então, o regime que vai querer a compensação, o regime instituidor, ele tem que apresentar essa situação. Tempo de contribuição no regime de origem, utilizado para a concessão do benefício, e tempo de contribuição total no regime instituidor. Por quê? Porque aqui eu vou saber a proporção de tempo que eu usei para conceder o benefício.
trazendo tempo de origem e tempo no próprio regime instituidor. Cópia de certidão de tempo de serviço ou de contribuição do regime de origem. Laudo médico para casos de aposentadoria por incapacidade permanente. Documentos expedidos pela autoridade competente que concedeu o benefício e o registro do ato concessório da aposentadoria ou pensão por morte pelo Tribunal de Contas competente, né? Então, no caso, o servidor estadual, aí é o Tribunal de Contas do Estado. O servidor federal é o Tribunal de Contas da União. Então, esses documentos eles vão ser necessários para formalizar o requerimento da compensação financeira e, né, do seu deferimento. Por quê? Porque o regime de origem vai compensar o instituidor. Então, veja só. Quando o regime geral ele for o regime instituidor, ele terá o direito de receber a compensação financeira do regime de origem. Então, ele que vai instituir o benefício, ele vai ser compensado pelo regime próprio ou pelo regime do militar, né? Dependendo do caso. Quando for a compensação, quando o regime instituidor for o regime próprio, ele vai ter direito, né, de ter a compensação financeira feita pelo regime de origem, que será quem? Ou o regime próprio até um outro, o regime geral ou até outro regime próprio. Então, quem tem o direito à compensação é quem vai instituir o benefício e que considerou um tempo de contribuição trazido de outro regime. Aquele regime recebeu contribuição e esse agora é que vai conceder o benefício. Então, ele tem direito a essa compensação financeira. Bem, o cálculo da compensação financeira, veja, é o valor do resultado da multiplicação do percentual baseado nas informações de tempo de contribuição do regime de origem pelo valor da renda mensal inicial, quando o regime geral for instituidor, ou pelo valor do benefício pago pelo institutor, né, quando for regime próprio, limitado ao valor do salário mínimo ou a remuneração do cargo efetivo no ente de origem, ou ao limite máximo dos benefícios pagos pelo regime geral. Então, vai ter que ver a proporção de cada um, né, quanto tempo, e o valor da renda mensal ali do valor do benefício. Bem, e aí faz essa compensação. Então, está sempre um regime tendo que compensar com o outro, porque ora um vai para lá, o outro vai para cá, isso todos os dias, tá? Prescrição quinquenal. Olha, a compensação financeira, ela está sujeita também à prescrição quinquenal. Por quê? Porque se o regime instituidor não reclamar dos valores que não lhe foram pagos, né, vai aplicar a prescrição quinquenal, a prescrição de 5 anos. E olha só, ela ocorre no primeiro dia subsequente ao registro do ato concessório de aposentadoria ou pensão pelo Tribunal de Contas, quando o regime próprio é o regime instituidor, ou ao recebimento da primeira prestação, quando o regime geral é o instituidor. Então, nesse período, a partir do dia que o Tribunal de Contas registra a aposentadoria de um regime próprio, ou o regime geral começa a pagar a primeira prestação, ali ele tem 5 anos para reclamar o valor da compensação financeira, sob pena de quê? De prescrever o seu direito de cobrar, tá? O seu direito de cobrar. Então, veja, o prazo prescricional da compensação financeira do estoque do regime próprio contado a partir da data da entrada em vigor do decreto, tá? Que esse caso aí é aquele valor acumulado, aquele valor, o estoque é aquela parte que não foi paga em atraso, né, que está em atraso, entre 5 de outubro e 5 de maio, 5 de outubro de 88 e 5 de maio de 99, né? E aí com benefício ainda em manutenção.
Esse é o prazo do estoque do regime próprio. Bem, quando se trata de compensação financeira, há um requerimento, né? Há um requerimento e um deferimento ou um indeferimento. Bem, na análise dos requerimentos e dos pagamentos, é possível acontecer o quê? A não concordância com a situação. Então, aí vai recorrer administrativamente para o Conselho de Recursos da Previdência Social. Ah, professora, mas o Conselho de Recursos da Previdência Social não é aquele conselho que julga os recursos contra a decisão do INSS? Sim, também. Mas ele também julga o recurso administrativo em relação à compensação financeira entre os regimes. Então, aqui cabe recurso ao Conselho, tá? Cabe ao INSS manter cadastro atualizado de benefícios para compensação financeira entre regimes próprios de previdência e regime geral. E até o dia 30 de cada mês, o regime de origem recebe o total a ser desembolsado para cada regime instituidor referente ao mês anterior. Então, até o dia 30 de março, ele vai receber o que ele teria que compensar relativamente ao mês de fevereiro, tá? Então, tem até o dia 30 do mês para falar do mês anterior, tá certo? Bem, estes desembolsos só ocorrem se regimes instituidores e de origem forem credores, né, na compensação financeira e nos débitos de contribuições previdenciárias. Então, vai haver ali um acerto de contas. Bem, o regime instituidor é o que está pagando o benefício, ele deve informar, no caso de haver revisão ou extinção de benefício compensado. Por quê? Porque a partir do momento que o benefício é extinto, não vai ter aquele fluxo mensal de compensação, né? Não tem mais. Por quê? Porque ele não está ativo. Então, cabe ao regime instituidor informar, para não haver o que? Um desequilíbrio, um pagamento, né? Sem causa, na verdade, certo? Bom, descumprimento do prazo de desembolso, quer dizer, descumprimento do prazo de mandar o recurso da compensação, sujeita a normas de atualização de valores, que são aqueles utilizados para as contribuições previdenciárias em atraso. Tá? Se o regime próprio de previdência tiver personalidade jurídica própria, entes federados respondem solidariamente pelas obrigações da lei de compensação financeira. O que quer dizer? A gente sabe que cada ente federativo pode ter apenas uma unidade gestora do regime próprio. E muitas vezes eles criam unidade gestora do regime de previdência, né? Então, por exemplo, São Paulo. São Paulo tem uma autarquia específica, criada, instituída, para concessão de benefícios dos seus servidores. Sim. Agora, essa autarquia tem personalidade jurídica própria? Tem. Tem autonomia administrativa, financeira. Agora, vamos imaginar que o regime de previdência do Estado de São Paulo fique devendo, né, esse desembolso para o regime de origem e não consiga. Aí, quem entra solidariamente responsável pelas obrigações? O Estado, né? Nesse caso, o ente federativo. Então, cada ente federado, em relação ao seu regime próprio, se ele tiver personalidade jurídica própria, ele é tão responsável quanto a entidade, tá? Por isso que se fala solidariamente responsável em relação às obrigações da lei de compensação financeira. Então, o importante para nós é saber que
A compensação financeira, ela é devida quando há contagem recíproca de tempo de contribuição entre regimes de previdência. Nós temos regime de previdência de origem e regime de previdência instituidor, né? Quem vai receber o valor? O regime instituidor. Quem vai pagar? Quem vai desembolsar? O regime de origem. Por isso é necessário toda a documentação para que o regime de origem ele observe realmente o que ele tem que compensar, né? Quanto tempo de contribuição que saiu dele para o regime instituidor que serviu de base para a concessão de aposentadoria ou de pensão por morte? Qual será o valor, né, que ele tem que compensar? Ele tem que pagar mensalmente? Tem um fluxo mensal? Tem, né? Fluxo mensal da compensação, desde que o benefício se mantém ativo. Por isso é tão importante que o regime instituidor informe ao regime de origem que o benefício já foi extinto, para não haver uma compensação indevida, um desembolso indevido. Certíssimo? Ficamos aqui.